Fábio, muito boa noite. Depois desse jogo que foi eletrizante, né, assim, chances, queria que você falasse, o 1-1 foi melhor para o Corinthians, pela tabela, e se você me permitiu uma segunda, por que o time teve tanta dificuldade? Tudo bem que foi um festival de bolas alçadas na área, né, aí fica difícil, mas o time teve dificuldade nessa bola, na tua opinião? Esse campeonato a gente tem que somar pontos, ainda mais com a vantagem que a gente tem contra um concorrente direto, né? Quando não dá para se ganhar, não perde, mantém 12 pontos. E tem o segundo turno, ele vai enfrentar todos também, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer na competição. A gente errou muito passe no segundo tempo, né? E com isso o Flamengo cresceu, um time com muita qualidade, como a gente já sabia. E a gente teve muita dificuldade para sair jogando de trás. E com isso o Flamengo jogou praticamente o segundo tempo no nosso campo. Carille, eu gostaria que você falasse sobre as duas substituições que você teve que fazer por lesão na partida, se você considera que a saída do Marquinhos Gabriel e do Cleison atrapalharam, e também do desempenho do Giovani Augusto, né? Na saída do gramado, até a parte da torcida ali chegou a criticar o Giovani Augusto. O que você pode falar sobre isso? O Cleison não é lesão, o Cleison sentiu cansaço, cãibra, e o Marquinhos um desconforto na perna que nós não sabemos o que é ainda. O Giovani, eu sei do potencial desse atleta, contra o Fluminense lá jogou bem, hoje já não foi tão bem, oscilação é normal e a torcida tem que ter paciência, como o Marquinhos também quarta-feira não foi tão bem e hoje estava bem no jogo, e a gente tem que entender que isso faz parte, né? Qual que é a outra? As duas mudanças atrapalharam, né, o desempenho do Corinthians e, consequentemente, com essa segunda etapa que não foi tão boa. Com a história do jogo, com tudo que estava acontecendo, com o primeiro tempo que a gente estava fazendo, sim, né? Os jogadores que entraram não mantiveram o mesmo ritmo e com isso a gente, nosso desempenho não continuou sendo como foi no início do jogo. Fábio, se a gente olhar como o Corinthians terminou o jogo, nas duas pontas, você está com as suas terceiras opções, né? Porque é Jadson, Marquinhos e jogou hoje o Giovani. Romero, Cleison, acabou o jogo Pedrinho. E além do Jadson, do Pablo machucados, enfim. É uma preocupação sua para o segundo turno, que está perto de começar, a questão física? Você vê, até pela maneira, pela entrega que esse time tem, pela intensidade que o time joga, que o limite físico pode ser um desafio para vocês administrarem no segundo turno? É que todas as equipes vão chegar nessa fase da competição com o mesmo tanto de jogo, né? Então é normal que a gente vai ter que colocar nosso grupo para rodar. A gente tem que ter certos cuidados, não só nós, todas as equipes nesse momento têm que ter certos cuidados. Nessa semana aqui, a cada 2 dias vamos fazer um jogo, jogamos hoje, jogamos quarta e jogamos no sábado. Essa já foi a mensagem que eu passei agora para se cuidar, para a gente terminar bem esse primeiro turno, né? É uma preocupação, sim. Não sou de ficar lamentando jogadores que ficam fora, sei da importância de todos, mas a partir do momento que não está, já define quem é o próximo, já deixa tudo definido para esse jogador que vai entrar, né? E a resposta hoje de Marquinhos e Cleison estava boa, infelizmente perdemos o Marquinhos, e com isso depois a nossa equipe também cai um pouquinho de rendimento. Fábio, no início do segundo tempo, o Flamengo voltou em cima, né, apertou a marcação, estava perdendo o jogo, precisava do empate. Você ainda perdeu o Cleison, que estava fazendo bem, né, esse papel de vai e volta, ataque e defesa. Mas quais são as opções do técnico nesse momento para tentar tirar o time lá de trás? O que você pensa, o que você pode fazer para tentar reverter, né? Porque o Flamengo continuou apertando e o Corinthians dificilmente conseguiu sair disso. Opções não são opções de nomes, e sim aquilo que a gente pede de acertar passe. Fica com a bola, toca no pé, fica com a bola. E a gente começou a transferir muito jogo, mesmo com passe limpo, para fazer próximo. Começou a transferir muito jogo e o Flamengo começou a ganhar toda a segunda bola e com isso jogar no nosso campo. Então a opção ela não é por nomes, e sim aquilo que a gente cobra todos os dias lá nos treinamentos. Fábio, ainda em cima disso, você acha que foi um dos piores aproveitamentos do Corinthians no segundo tempo, uma das piores partidas do Corinthians no segundo tempo? E outra coisa, sobre o gol do jogo que foi anulado e que me parece que foi legal. Não, a gente já fez jogos que a gente conseguiu o resultado e não foi tão bem, que foi o caso do Cruzeiro aqui. O segundo tempo nosso contra o Cruzeiro não foi legal. O primeiro tempo muito bom, o segundo tempo muito abaixo, e hoje também.
A respeito do gol, cara, eu não gosto de falar muito de arbitragem não, mas tem erros e tem erros. O de hoje não pode acontecer num jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Né? Então, se fala tanto em investir em tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse não pode. Erro feio, né? Erro feio. E sou contra a tecnologia no futebol. A não ser aquela que a bola entra, só. Senão o jogo vai ficar parando muito, vai ficar chato. Pode ter certeza que vai ficar chato. Mas tomamos o gol contra o São Paulo aqui na semifinal do Campeonato Paulista. Gilberto estava impedido um pouquinho, falei nada. Já aconteceu outros lances. Critiquei o pênalti que foi dado em cima do Arana. O árbitro errou, foi a nosso favor. Mas eu falei, mas o erro de hoje não dá. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. Fábio, boa noite. Esse foi o jogo que o Corinthians esteve mais perto de perder nessa série de invencibilidade? Não, o do Cruzeiro foi pior. Pode buscar as imagens do segundo tempo contra o Cruzeiro jogou dentro da nossa área. Com certeza, o do Cruzeiro foi pior. E de tantas coisas a se destacar, né, a se irritar da partida de hoje, o resultado não veio, teve essa penalidade, que foi esse gol que foi muito mal anulado. Tem uma marca positiva aí, que é uma tecla que eu venho sempre batendo com você nas coletivas, que é a marca da invencibilidade, né? O Corinthians hoje ultrapassou o time de 1936, 1937, está isolada, esse time de 2017, está isolada na segunda posição. Então, mais uma vez, eu te peço um comentário, porque, mais uma vez, é relevante. Vocês agora estão isolados como o segundo melhor time da história do Corinthians em termos de invencibilidade. Isso é muito legal, a gente tem orgulho de tudo isso. Claro que eu não gosto de falar sobre isso, mas comemorei lá contra o Avaí até pelo desempenho do time. Hoje a gente fica feliz por essa marca, mas um pouquinho triste pelo desempenho. Poderia ter sido melhor, né? E voltando a falar da situação do pênalti, se você faz 2-0 num jogo como esse aqui, você muda o jogo, né? 1-0, os caras vão buscando empate, vão martelando. Gols mudam a história de um jogo. Mudam, tá? Pode ter certeza disso que eu estou falando. Então, muito feliz pelos números, mas um pouquinho chateado pelo desempenho do time hoje. Carille, o Fagner disse na saída do campo, hoje a gente não conseguiu reter a bola, né? Você detectou isso também? Isso foi a principal causa do crescimento do Flamengo no segundo tempo? Ou você entende, por exemplo, que o adversário tem seus méritos também, como, por exemplo, o Arão entrou, fez um grande jogo também, né? É isso que eu estou falando. A gente passou a dar muita bola para o Flamengo, que é um time com muita qualidade. A gente deixou de triangular, deixou de ficar com a bola nos cantos e começou a transferir muito para o Flamengo. E Flamengo com os jogadores todos com muitas qualidades, né? Principalmente quando entrou o William Arão, que a gente conhece bem aqui, já passou aqui pelo Corinthians de bom passe, de boa chegada. Né? Mas o que faltou para nós é reter, é triangulações, é ficar com a bola, é tocar no pé, aproximar. Isso a gente ficou devendo no segundo tempo. Carille, boa noite. Parabéns por manter a invencibilidade e a liderança, manter a mesma distância para o Flamengo, né? O empate dentro de casa pode não ser considerado por muitos bom resultado, mas manteve a distância, né, para um concorrente direto. Queria te perguntar outra coisa. Nas últimas partidas foram 3 empates, sendo 2 aqui, e 2 vitórias, intercalando, né, o Fluminense fora e o Patriotas na Sul-Americana. O time está um pouquinho cansado, Carille, ou não? A sequência tem desgastado um pouco além daquilo que você imaginava? Não, não está cansado. Boa noite, Carille. Em cima ainda dessa questão do Flamengo, né, ter jogado principalmente no segundo tempo com a entrada do Arão pelos lados, foi num momento aí do jogo, você até falou que o Cruzeiro foi pior, mas que o Corinthians foi mais envolvido e não teve como saída de jogo ali pelos lados do campo, quando tem, por exemplo, o Romero e o Marquinhos Gabriel, e hoje com a falta, jogando praticamente com o terceiro reserva, né? Eu trabalho com o grupo, cara. Que nem eu falei, não fico lamentando. É esse elenco que eu tenho, é esse elenco que eu vou trabalhar a sério, como eu venho trabalhando todos os dias, né? Por favor, pega o segundo tempo do jogo do Cruzeiro, que você vai ver que a gente foi mais envolvido do que hoje. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A gente analisa todos os jogos aí o tempo todo. O segundo tempo do Cruzeiro foi mais do que hoje. Certo, gente. Obrigado, Carille. Lembrando que o atendimento amanhã é no Parque São Jorge, às 19 horas, no lançamento do livro.